A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, chegamos aí na lição de número 7, né? Essa lição que hoje nós vamos tratar aí sobre o casamento cristão, né? Aproveitando aí, nós vamos estar falando hoje sobre um assunto bem polêmico, né? Deixa eu marcar aqui. Então hoje nós vamos estar falando aí sobre o casamento cristão. Vamos estar baseado, né, no texto de Mateus 5, de 27 a 32, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela, no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fazer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ir para o inferno. Foi dito, aquele que divorcia da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje aí, né, do Sermão do Monte, falando aí do casamento cristão. Então, o que nós vamos ver aí, né? Hoje nós vamos estudar o quê? Quando nós falamos aqui de casamento, né, divórcio, nós vamos tratar o quê? Da pureza do matrimônio. Então isso é muito importante, né, do casamento cristão. Então hoje nós vamos estar vendo isso aí. Então, Jesus aqui, né, o que está acontecendo ali na hora? Ele vai se referir ao sétimo mandamento, que é o mandamento lá de Êxodo 20, né? Você olhando aqui, depois você pode estar lendo aí, né? Êxodo o quê? 20, 14. Então você pode estar vendo aí. Então, Êxodo 20, 14, diz lá, não adulterarás. E ele vai o quê? Além do divórcio e do 10º mandamento, que fala que a gente não pode, né, cobiçar a mulher do próximo. O que também, né, é o quê? Adultério. Então, o que nós vamos ver? A gente vai percebendo que no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele vai trabalhando a lei, né, a lei de Moisés, vai trabalhando a lei judaica, mas ele vai falando assim, olha, não é só isso, vai além disso. Por quê? Os fariseus estavam só cumprindo realmente aquilo, né, que lhe convia e da forma que eles queriam. E aí Jesus começa a trabalhar mostrando que, ó, não para por aí não é só isso, vai além, ok? E também Jesus nesse trecho, ele vai demonstrar a sua o quê? Ele demonstra aqui, né, a sua altíssima apreciação. Isso é bom a gente entender, pela vida e pela reconciliação dos irmãos. Então Jesus, ele trabalha bem essa questão, tá certo? Que ele não é a favor do divórcio. Nós já temos que partir dessa premissa, amém? Bom, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar o que o Senhor Jesus fala sobre, né? Ele fala aqui, ó, sobre o adultério e o que ele fala aqui, ó, sobre o divórcio. Então, para ele trabalhar aqui, primeiro ele começa trabalhando a questão do adultério, porque o adultério normalmente ele antecede o divórcio. Então você tem que pensar, ó, Jesus ele está primeiro tratando, né, ele trata primeiro do adultério, para depois trabalhar o divórcio. E aí trabalha exatamente nesse texto que nós lemos aqui, ó, de Mateus 5, 27 e 32. Então o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver aqui, no Mateus 5, de 27 a 30, o que Jesus fala sobre adultério.
E depois nós vamos ver o que ele fala o quê? Sobre o divórcio. Então a gente vai perceber aí, né? A gente vai ver aí como que ele trabalha essa sistemática. Então primeiro ele vai falar sobre o adultério, que precede, e depois sobre o divórcio. Uma coisa importante, irmãos, que nós temos que entender nesses textos. Jesus, ele trata aqui da família, do casamento. Então, ele não está querendo só tratar, ele não trata diretamente assim, ele trata do adultério, mas ele está tratando exatamente do casamento. Como que o casamento cristão deve ser, como ensinamento para a gente. Então é isso que ele vai trabalhar agora aqui. Então, o que é o adultério? Vamos ver, ó. O que ele fala aqui, né? Ó. O que Jesus fala sobre o adultério? Primeiro, adultério é a relação ilícita, né? Sexual, entre duas pessoas casadas. Então, adultério, ele é o quê? Ele é uma relação sexual ilícita entre duas pessoas casadas. Então, vamos definindo aqui o que é adultério. Se a relação for entre casado e solteiro, o casado comete o adultério e o solteiro a fornicação, tá certo? Então, cuja também o quê? É a mesma gravidade, tanto para o casado quanto para o solteiro. Então, a gente separa aqui, né, fornicação e adultério, porque o adultério está ligado muito às pessoas casadas, tá certo? Na lei judaica, agora olhando, né, olhando para o texto, como Jesus está trabalhando ali com os judeus, e olhando para o texto, e olhando para a situação da época, o termo aqui, adultério, para eles, o que era? Era usado para falar da relação sexual, né, com a esposa ou a noiva de um judeu. Então Jesus vai expandir esse conceito. Porque o que acontecia naquela época? Se um judeu tivesse tendo uma relação sexual fora do casamento, né, com uma pessoa que não fosse esposa de alguém ou noiva de alguém, tudo bem. Mas também, né, eles tinham vários problemas com relação ao relacionamento interno dentro de casa. E aí Jesus fala, não, isso vai além. Não é porque a pessoa não é esposa e nem noiva de um judeu que você pode ter relações com ela. Então você vê exatamente o Sermão do Monte pegando a lei e falando assim, não, não é só isso, é mais do que isso. Então Jesus, nesse texto aqui, no verso aqui no 27, né, e até o 30, ele não proíbe de o homem olhar para uma mulher. O que Jesus proíbe é cobiçá-la. Então, isso é o que Jesus proíbe, né? De fitá-la o quê? Com um desejo de olhar para ela o quê? Com um desejo o quê? Lascivo, com desejo o quê? Sexual. Então Jesus, ele não está proibindo da gente olhar para uma mulher, mas o que ele está proibindo aqui é de cobiçar, né? E nós vivemos às vezes uma cultura onde os homens, né, cobiçam as mulheres cobiçam o homem. Também aqui nós vamos levar para esse lado só, né, do homem olhar para a mulher. Mas aqui, né, nós vamos dizer assim que aqui é vice-versa, né? Aqui para cá e aqui, ó, para cá, né? Então, tanto faz uma mulher também olhar para um homem com desejo lascivo, é a mesma coisa, tá certo? O que é preciso, né, é manter uma disciplina, acho que isso é muito importante, uma disciplina moral. Acho que aqui, pessoal, é que nós precisamos entender, né, precisamos ter também uma disciplina moral. Por quê? Se o adultério, como a gente está falando aqui, nós vamos ver adultério e estamos vendo o quê? Pode acontecer aonde? No coração? Então, adultério e coração, ó. Como mostra o verso 28. Então,
não podemos colocar o coração em outra mulher ou em outro homem que não seja o quê? A nossa ou o nosso. Então, uma mulher também não pode colocar os olhos num homem que não seja o marido dela, e nenhum homem pode colocar os olhos em outra mulher que não seja a sua esposa. Então é isso que Jesus começa a falar, tratar sobre o adultério, né? E aí ele vai usar duas figuras. Ele vai usar os olhos, para arrancar os olhos, e cortar, né? Arrancar os olhos e cortar as mãos. Então, é uma figura de como nós devemos ter um propósito de vigiar o quê? Os nossos olhos, porque ele trabalha essa questão, né? Então a gente precisa ter o quê? Na nossa disciplina moral, vigiar os nossos olhos. Amém? Então os irmãos aí, né, os homens e também as mulheres hoje, né, vigiar o quê? Os olhos. Perceber se os seus olhos, né, não estão te levando ao pecado. Olhar com intenção impura leva o quê? Aqui ele faz uma sequência exatamente que Jesus entende que leva a excitação, da excitação que? Para o adultério espiritual. Então a pessoa olhou, desejou, já cometeu o pecado. O problema então não está no olhar, o problema está no olhar, desejar, imaginar, né? E aí também as pessoas, o que ele mostra aqui, que muitas vezes as pessoas olham, desejam, pecam espiritualmente e muitas vezes o quê? Consuma, né? O ato em si. Então Jesus ele fala assim, olha, se os seus olhos, os seus olhos estão te levando a essa situação, é melhor arrancar, né? Ele usa uma figura, irmãos, claro, para dizer o seguinte, olha, é tão grave que é como se arrancar os olhos. Então ele fala para a gente vigiar nisso. E aí, irmãos, se você ler esse texto aqui, ó, você vai ver que os olhos, o olhar, é uma fonte o quê? É como uma fonte inspiradora, para o bem e para o mal. Então ele fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará em luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo está em trevas. Então, você depois confere aqui esse texto aqui para você dar uma olhada. E também ele fala aqui, ó, que no verso 30, né? Se você ler o verso 30 aí, que a gente já leu, ele fala de cortar os pés, as mãos e os pés, que significa pegar e andar menos para não cair em tentação. É refrear-se de certas liberdades por amor a Cristo. O que nós estamos falando aqui? Você pode olhar, você pode, os olhos estão aí, as mãos estão aí, você pode. Só que o que acontece? Na nossa disciplina espiritual, a gente tem que se refrear por amor a Cristo, por amor ao Senhor. É isso que ele está ensinando aqui quando ele fala de cortar os pés, né, e as mãos. Então ele fala, é tão grave que é como você tiver cortado o pé e as mãos. E aí ele trabalha aquela questão, é melhor perder um membro e entrar a vida eterna mutilado do que conservar todo o corpo, né, e ir para o inferno. Então, você percebe que aqui, muitas pessoas, né, hoje, inúmeras pessoas, vivem o evangelho de uma seguinte forma, eu vivo do meu jeito, eu sirvo a Deus do meu jeito. Às vezes em adultério, às vezes com os olhos maus, né, e praticamente, né, conservando todo o corpo, mas para ir para onde? Para o inferno. Amém? Então nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Na vida cristã, eternidade é mais importante que os prazeres aqui, ó. A gente vive muito numa cultura do prazer, passageiros desse mundo. Aí você vai ver lá em 1 Coríntios 7:3, você pode meditar nesse texto, que vai te mostrar isso. Então, a eternidade é muito mais importante do que prazeres o quê? Esse prazer, ele é passageiro. Do que os prazeres passageiros desse mundo. E nós vivemos numa cultura onde o prazer, o passageiro, está sendo mais valorizado do que o eterno. E às vezes
as pessoas, né, interpretam a lei baseado naquilo que é passageiro, deixando de lado aquilo que é eterno. Isso é um grande erro de interpretação da Bíblia. A Bíblia nós temos que interpretar olhando para a eternidade. Agora, chegamos aqui, né? O que Jesus fala aqui sobre o divórcio? Então aqui, irmãos, vai ser assim. Quando a gente fala de divórcio hoje na igreja, a igreja hoje já permitindo o divórcio, as pessoas permitindo entre si, porque olham para o passageiro e não para o eterno. Quem olha para o eterno sabe que Deus odeia o divórcio. Então, Jesus também, nessa época, olha para os judeus, e os judeus estavam ali se baseando, né? Como ele fala agora, ele vai discutir aqui, né? O que ele fala? Ele passa a discutir a interpretação que os fariseus davam o quê? A esse texto aqui, ó, de Deuteronômio 24, de 1 a 4, no que se refere ao divórcio. O que os judeus olhavam para isso? Por exemplo, se a mulher queimava a comida, ele podia ir lá e se divorciar da mulher. E a gente viu lá, né, a gente vai ver mais para frente, que não é por aí. Então eles se baseiam aqui em Deuteronômio 24, dizendo, olha, a minha mulher, olha, como hoje a pessoa fala, minha mulher é chata, eu vou divorciar. Será que pode? Será que Jesus estava falando isso? Então Jesus, os fariseus nessa época, eles estavam dando muita ênfase a esse texto aqui, ó, que por qualquer motivo, né, eles poderiam se divorciar, né? Então eles estavam dando muita, e hoje as pessoas também, né, acho que no casamento, o maior fonte, a maior, vamos dizer assim, o pedestal, né, vamos dizer, do orgulho, do ego, é dizer, eu tenho o direito de ser feliz, o outro não. Então, o divórcio, a gente vai ver Jesus falando sobre isso. Então, os fariseus, olhando aqui para Deuteronômio 24, e se você ver aqui em Mateus 19, 3, vocês vão ver que eles estavam abusando desse sistema. Aí Jesus olha para ele e fala, olha, não é só isso, vai além disso. E aí, nós vamos ver que o mundo, né, hoje, milhões de pessoas, e vamos dizer aí, entre os milhões também de cristãos, ou milhares de cristãos, o mundo tem usado esse termo aqui, ó. Eu até grifei antes aqui, né? Eles têm usado esse termo aqui, ó. Casamento disponível. Aqueles que estão sempre prontos o quê? Para se acabar, né? Sabe aquele termo que hoje assim? Casa, se não der, separa. Isso é um casamento disponível. Está pronto a se dissolver. E esse tem sido o pensamento de milhões de pessoas. Milhões de pessoas pensam assim. Então, é exatamente isso que Jesus vem trabalhar. Jesus, pelo contrário, disse que o divórcio só poderia ser permitido se houvesse a condição do divórcio, é o quê? Relação sexual ilícita. Aí nós vimos o adultério antes e agora percebemos que Jesus só permite o divórcio em caso de uma relação, né, sexual ilícita. No caso de casados, né, a mulher ou o homem ter uma relação fora do casamento. Então, se você pegar esse texto aqui, ó, de Mateus 19, 9, você vai compreender bem isso que eu estou falando aqui e o que nós estamos dizendo. O que Jesus está ensinando? O que Jesus ensina de verdade sobre o divórcio? Primeiro, o divórcio jamais foi o quê? Da vontade de Deus. Mateus 19, 8. Eu ouvi uma frase esses dias interessante. A pessoa se divorciou e ela falou assim, eu comecei na presença de Deus e eu vou me separar na presença do Senhor. Então ela aqui falou, comecei com Deus, vou terminar com Deus. Jamais o divórcio foi da vontade de Deus. O matrimônio, né, o casamento, só pode ser dissolvido pela morte de um dos cônjuges, no caso os viúvos. Então aí ele pode contrair o que? O novo matrimônio. Mateus 19, 6. Você vai encontrar, né? Aqui eu já tive bastante cuidado de colocar todos os textos bíblicos para você ir conferindo. Mas só pode, quem perdeu a esposa ou esposa, ele pode sim casar-se novamente.
Aí o matrimônio foi dissolvido, terminou por causa da morte de um dos cônjuges. Quem se divorcia do seu companheiro, né, da sua esposa, em caso onde não houve, né, aqui onde não teve nenhuma relação ilícita, é culpado de um grave pecado. Por isso que eu falo, se eu for olhar para o passageiro, eu vou achar que tem que separar. Se eu olhar para o eterno, aonde envolve aqui, ó, o pecado, aí eu já vou parar para pensar. Então Mateus 19:9 trata bem disso. Aí você pode perguntar, pastor, mas o casamento está ruim e tal. Irmãos, da mesma forma que você tem fé para que Deus te abençoe com a porta de trabalho, com bens, com tantas coisas, ele também pode abençoar o seu casamento. Então acho que aí tem que ter uma postura e aí tem que ter a disciplina espiritual, como eu vim lá do início, falando com cada um. A parte ofendida, que voltar-se a casar, estando vivo seu esposo ou esposa, comete adultério. Então Mateus 5:32, que é o que a gente está vendo aí, não houve nada. Simplesmente a pessoa pegou e separou. Os dois vão estar em condição de adultério. Né? Não houve uma relação ilícita fora do casamento, não houve nada. Sabe aquele negócio? Ah, eu enjoei de você, vamos separar. Os dois vão estar em adultério. Tá certo? Então, Jesus, ele trabalha isso nesse texto. Se você ler lá, bem devagar aqui, você vai perceber o que ele está falando. E o propósito de Deus, irmãos, é aí que nós precisamos compreender. O propósito de Deus nessas restrições aqui, ó, é preservar o quê? A santidade da família. Jesus coloca todas as restrições para preservar o quê? A família. Não para te colocar freio, nada disso. Ele quer preservar a família. Preservar como? Através de princípios. E se você ler Hebreus aqui, ó, 13:4, você vai perceber isso. Então, quando a gente vai ouvir falar de divórcio, nós temos que falar, entender o divórcio não somente pelo divórcio em si, mas pela preservação da família. É isso que Deus quer preservar. Concluindo aqui, nós vamos ver que é bom lembrar que a ênfase de Jesus não é sobre o divórcio, e sim sobre o quê? O casamento. Então, não é divórcio, e sim o quê? Casamento. A sua ênfase será sempre sobre o quê? Perdão e a reconciliação, e não sobre o quê? A tragédia. Então, onde há perdão e reconciliação, não há divórcio. E cada um, né, se repetir aqui, cada um de nós precisamos o quê? Gastar tempo avaliando os preceitos de Deus para o casamento. Então, nós precisamos avaliar tudo, nosso casamento, avaliar nossos relacionamentos, segundo o quê? Os preceitos de Deus, e não segundo o mundo, né? Investir tempo e esforço na nossa união. Precisamos investir aí tempo e esforço, para que o divórcio não ganhe espaço em nossas famílias e igrejas. Então, irmãos, é um assunto aí polêmico, hoje, muito polêmico, que não deveria ser. Para um país que o evangelho tem crescido tanto, o divórcio não poderia ser mais polêmico. Mas ainda há muita polêmica, muitos pastores até se divorciando, muitas pessoas se divorciando, achando que eu tenho direito de ser feliz. E sabendo aí, nós vemos nesse estudo que há condições para o divórcio. Se isso não aconteceu, então não temos motivo. Amém? Irmãos, eu te agradeço, que Deus te abençoe e que venhamos nos encontrar na nossa próxima lição, a lição de número 8. Deus te abençoe, em nome de Jesus.